Saudações! Meu nome é Gabriela e eu sempre fui sensível a acontecimentos estranhos, desde que eu era uma criança ainda bem pequena. Justamente por isso eu sempre acreditei no paranormal, e o que aconteceu no meu apartamento só viria a confirmar tudo o que eu pensava. A minha nova residência era esplêndida e eu estava radiante, mas eu mal sabia que esse sentimento logo passaria. Primeiro eu comecei a ouvir barulhos. Parecia que tinha alguma coisa arranhando o meu armário por dentro. Também havia portas que abriam e fechavam sozinhas e passos pesados e apressados pelos corredores. Eu sabia que não estava sozinha, mas eu nunca imaginei que chegaria o dia que eu teria que me preocupar com a minha própria segurança. Quando tudo começou, eu pensei que não era nada demais. Então as coisas começaram a acontecer mais regularmente e foram ficando cada vez mais estranhas e peculiares. Uma vez meu namorado foi lá em casa para assistir TV comigo. Em um certo momento eu fui para a cozinha fazer pipoca. Ele falou que enquanto estava deitado vendo televisão parecia que tinha mais alguém na sala com ele. Um ar frio se concentrava em toda a sua volta. Então do nada, uma mão invisível deu um soco na cara dele. Ele levantou na hora e olhou tudo ao redor, mas não tinha ninguém lá, só ele. Uma semana depois, eu voltei para o apartamento após o trabalho e o encontrei completamente revirado. Porém, nada tinha sido roubado. Eu fiquei confusa com a situação. A polícia veio e investigou a minha casa, mas não acharam nada. Não tinha sinal nenhum de entrada forçada e só eu tinha a chave do apartamento. Assim eu cheguei a uma conclusão. Eu estava sendo assombrada por um espírito que não estava muito feliz. Outro mês se passou sem que nada de estranho acontecesse. Eu achei que as coisas tinham se acalmado, mas então ele decidiu me atacar. Eu estava andando pelo meu apartamento quando eu senti um vento gelado passar por mim, e uma mão segurar o meu ombro e me empurrar com tudo para trás. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Felizmente eu não me machuquei muito. Podia até ter sido pior, pois a minha cabeça passou a alguns centímetros da quina da mesinha que tinha no meio da sala. Nesse ponto eu já comecei a me preocupar comigo mesma. Eu já não me sentia segura na minha própria moradia. Então também começaram as vozes. Eu vou acabar com você. Eu quero machucar você. Eu tentei muitas coisas, caminhadas, música, yoga e outras atividades, mas nada conseguia me distrair. Eu não conseguia me livrar daquelas vozes. A essa altura muitas pessoas já tinham me aconselhado a sair do apartamento. No entanto, eu estava muito curiosa. Eu já tinha ido longe demais. Eu ficava a noite inteira acordada, prestando atenção em cada movimento que eu via no escuro, cada som que eu ouvia pela casa. Eu estava obcecada, e não havia nada que eu pudesse fazer. Sempre que eu ia para o depósito na garagem pegar ou guardar alguma coisa, as vozes começavam e ficavam cada vez mais nítidas. Eu a segui até um quartinho no fundo da garagem. Abri a porta e as vozes pararam de repente. Eu acendi a luz. A lâmpada piscou algumas vezes e queimou. O quarto estava completamente escuro. Eu abri a porta mais um pouco para a luz da garagem iluminar lá dentro e entrei. Não havia nada de incomum com o lugar. Só vi algumas vassouras velhas, alguns rodos, algumas caixas e coisas assim. Quando eu estava saindo eu notei uma sombra, e na mesma hora vi que não era a minha. Eu saí correndo e voltei para o meu apartamento. Depois de pensar bastante, cheguei à conclusão de que tinha algo a mais nessa história toda que eu não sabia. Eu comecei a falar com os outros moradores do prédio sobre o assunto, sobre o que acontece dentro dele, mas sem ser muito direta. Um ou outro arriscou falar alguma coisa. Alguns chegaram a contar que também já tinham notado algo de estranho. Até que um dia finalmente um dos moradores mais antigos do prédio me passou uma informação bem interessante. Ele me disse que um bom tempo atrás tinha acontecido um assassinato seguido de um suicídio lá naquele quartinho na garagem. Depois disso tudo se encaixou, e na minha cabeça se formou uma tragédia esquecida. Provavelmente a voz que eu ouvia era a do assassino perseguindo a vítima dele.
Pelo que esse senhor me falou, as duas pessoas que morreram ali eram um casal. Era um morador do prédio que acabou descobrindo que a sua mulher o estava traindo e pretendia largá-lo para fugir com o amante. Só que ela estava para pagar um preço muito caro por isso. No desespero, o homem acabou tirando a vida dela. Depois entrou em pânico e assim se matou também. Até os dias de hoje, o assassino deve estar vagando pelo seu mundo solitário e frio, lembrando das suas últimas palavras, escritas em um pedaço de papel que foi encontrado mais tarde na parede do depósito. Se eu não posso ficar com ela, então ninguém mais pode.